O tópico da nossa aula hoje... Um pote de água pra gente ficar na Fala com a sua varanda. mãe, fala com a sua mãe. Desculpa, gente. O tópico de hoje vai ser o jovem e a política, tá bom? Como é que se dá a participação política do jovem, né? Quais são as suas pautas, quais são os seus interesses, seus posicionamentos e como é que faz a inserção. Então, para isso, eu queria retomar uma análise bem interessante. Eu queria só fazer esse parênteses para a gente entrar, que é o seguinte: tem um historiador inglês, o Edward Thompson, e ele fez um estudo muito interessante sobre a classe operária, a formação da classe operária inglesa, né? Ali no século XVIII, um clássico assim, da história. E muita gente se perguntava, né? Inclusive, ele é marxista, e muitos marxistas se perguntavam, mas como é que tem essa tal dessa consciência de classe, que o Marx fala que tem que ter a consciência de classe para fazer a mudança na sociedade, pipipi, popopó. Como é que a gente faz essa conscientização de classe, assim, não é? Não é um estalo que o camarada tem, né? Porque as pessoas não são iguais, elas não pensam iguais, então não é uma chavinha, um estalo que o camarada tem e fala, opa, não é verdade, eu sou operário, vou fazer aí, não sei o que, eu sou burguês, eu sou professor, eu sou jovem, então eu vou me comportar como tal, né? E vou reivindicar as pautas que são importantes para o meu grupo. Então, a pergunta que ele fez, né, motivou uma pesquisa dele bastante profunda sobre essa formação dessa sociedade, né, dessa consciência de classe, e ele começou a ver o óbvio, né? Com a ajuda da antropologia, da sociologia, ele começou a ver o óbvio. As pessoas, para se enxergarem, mais uma vez, proletários, burgueses, sei lá, jogadores de futebol, qualquer coisa, para eles desenvolverem uma consciência de grupo, é preciso que essa consciência ela seja cultivada e transmitida pelo próprio grupo. Então, assim, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: como é que o jovem vai ter consciência da juventude, do papel da juventude, se ele não é exposto a isso? Como é que o operário vai desenvolver a tal da consciência de classe se ele não é exposto às situações típicas da classe social dele e se ele não, de alguma forma, se envolve com aquilo? Porque se eu sou professor, eu saio de casa, dou minha aula, volto, tranco a minha porta, faço os meus deveres, no dia seguinte faço a mesma coisa. Então, se eu me mantiver alienado, e aí alienação significa separação, se eu me mantiver separado, alienado dos problemas típicos de um professor brasileiro, a chance de eu desenvolver a classe, uma consciência de classe, ter uma consciência de pertencimento a uma classe social, nesse caso os professores, é bem baixa. Porque eu não vou estar me envolvendo. Ah, tá, eu tenho meus problemas, mas tá tranquilo, não vou esquentar a cabeça não e tal. Então, essa consciência, quando surge, ela surge do contato. Ela surge da convivência. E essa palavra, olha só, não só a vivência, da convivência. Do vivermos juntos os mesmos problemas e optarmos por, juntos, buscar respostas. Tá bom? Historicamente, o que a gente já conseguiu ver, principalmente nos últimos 200, 300 anos, é que os movimentos sociais alargaram a noção de cidadania. A gente discutiu isso muito. Quando a gente fala, por exemplo, da noção de igualdade jurídica, igualdade perante a lei para todos os cidadãos, né? Que foi materializada lá na Constituição Francesa, né? A primeira, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todo homem nasce livre e igual perante a lei. Até a gente chegar nisso, muito chão foi percorrido. Mas aqueles revolucionários só fizeram isso
em bloco. Por quê? O Thomas Hobbes, lá em 1500, já dizia: em estado natural, ou seja, em estado de natureza, em estado societal também, todos os seres humanos, todos os homens, são iguais em direitos. Nossa, dizer que todo mundo, calma aí, todo mundo é igual em direito, como assim? Isso quer dizer que todo mundo é igual em direito. Mas a ideia dele, né, ela não vingou no campo político nem no campo social a ponto da galera achar que o Hobbes aí falou que todo mundo é igual perante a lei. Então vamos impor a gente quer agora ser igual também. Não quer ter essa coisa de nobre, de plebeu, não. Beleza, mas a ideia surgiu. Né? Algumas décadas depois, quem repetiu essa mesma ideia e vai ser um dos pais do movimento iluminista, né? Assim, uma das grandes influências, o John Locke vai dizer a mesma coisa. Todos os homens, né? Homens se leiam seres humanos, têm exatamente o mesmo conjunto de direitos, que são chamados direitos naturais. Todos os homens, o mais rico, o mais pobre, e assim por diante. Né? A questão da mulher ainda é meio nebulosa, mas vamos dizer que todos os seres humanos são iguais perante a lei. Ótimo, maravilhoso. Beleza. O Locke falou isso lá no final do século XVII, 1680 e pouco, que é o segundo tratado do direito, segundo tratado político dele. É por aí, 1680 e pouco, 1690, sei lá. 1690, vamos colocar 1690, a Revolução Francesa de 1789. Ou seja, demorou 100 anos entre aquela ideia de igualdade ser bem concebida teoricamente, demorou 100 anos para ser implementada socialmente. E a gente já sabe que a Revolução Francesa foi daquele jeito, né? Aos trancos e barrancos, avanços e retrocessos e assim por diante. Mas estava posta a discussão. A discussão estava ali. E como é que as pessoas chegaram àquela conclusão? Então não foram trancadas dentro do quarto. O movimento revolucionário ele só deu certo porque cada vez mais pessoas foram aderindo. Viam naquilo ideias que representavam, olha a palavra, ideias que representam os seus anseios, os seus desejos, as suas angústias, que representam a resposta para perguntas que nós, enquanto seres humanos, fazemos. Né? Há problemas que nós somos expostos e para o qual queremos solução. Né? A gente bem sabe que se eu indivíduo, chegar e bater lá na porta da prefeitura e disser: o prefeito, filho, acorda, assim, a cidade está toda esburacada, não dá para passar um asfalto nessa buracada toda aí, não. Vamos embora colocar asfalto na rua que não tem. Vamos apresentar um plano aí. A gente sabe que não é da noite para o dia, dinheiro é complicado, mas vamos fazer alguma coisa. Gente, a chance de alguma coisa mudar, se eu individualmente fizer isso, ela é baixíssima. Baixíssima. Mas agora, se coletivamente a gente se mobilizar, não é garantia, né? Mas a gente tem mais força. Eu fiquei muito impressionado ano passado aqui em Itabuna, com o pessoal, eu não vou lembrar o nome do bairro, a rua era ruim, rua de barro, de não sei o quê, de chão, de terra. Os caras fecharam a rua, não sei quantos dias lá, até a prefeitura ir lá e asfaltar o negócio. É claro que não é, né, obviamente, o melhor de todos, mas para você ver, o nível de insatisfação foi tão grande, coletiva, insatisfação coletiva, que os caras pensaram: cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Você pode dizer: professor, não acho que foi o melhor método. Ok, né? Estou inclinado a concordar com você, que fechar uma rua, ainda mais uma rua principal do bairro, é complicado. Os caras prenderam um ônibus lá das empresas, né? É complicado. Beleza, pode não ser o melhor método. Mas a gente viu que coletivamente conseguiram fazer isso, porque a rua toda deu respaldo para as pessoas que foram lá e puxaram toco de madeira para fechar a rua. Então, repare, um ganho para o coletivo foi obra de uma ação coletiva. Tá bom? Essa era a discussão inicial que eu queria fazer com vocês para o seguinte: quando a gente fala da inserção do jovem da política,
A situação não é tão diferente porque, para o jovem manifestar os seus anseios políticos, sejam eles quais forem, ele precisa ter o que a gente chama de socialização política. Então, se o sujeito gosta de discutir política, independentemente da bandeira ideológica dele, das preferências teóricas, qualquer coisa que seja, se ele vai para um lugar em que não tem esse ambiente de discussão, em que ele possa se expressar, em que ele possa ouvir o contraditório de preferência de forma civilizada, em que ele possa dividir os seus anseios. Poxa, olha só, a escola aqui não está legal, será que a gente não pode fazer melhorias e assim por diante? Se ele não tem um espaço para fazer isso, ele não vai desenvolver. Não é? E isso partindo do princípio que ele já sai de casa com a vontade. E daqueles sujeitos que não estão nem aí, mas se de repente fossem expostos a essa situação de, pô, legal, sabe, vou tomar um pouco mais de conta aí da minha vida, aí tem uns problemas mesmo que me afetam, acho que vou, independente da bandeira política e ideológica, você concordar ou discordar, quando você tem essa socialização política, que a gente chama em sociologia, quando a gente tem uma socialização política, você abre a brecha para as pessoas não só se manifestarem, mas para que ideias sejam postas em prática, né? Em movimento e, quem sabe, postas em prática. Então, a gente vê, por exemplo, isso foi em 2018, passou o novo ensino médio, né? Com aquelas trilhas que são opcionais, né? Ou trabalho, ou estudo profissionalizante, enfim. O que muito se discutiu, principalmente por parte das lideranças, né, mais ativas dos movimentos estudantis e das escolas no Brasil como um todo, que foi o seguinte: os alunos eles não foram ouvidos, né? Qual é o recado que eles estão passando? Poxa, estão decidindo por nós, mas somos nós que estamos estudando aqui, afinal de contas? Ninguém ouve as nossas ideias? Né? Essa é a mensagem geral. Ninguém vai ouvir as nossas ideias? Ninguém vai perguntar para a gente se isso é bom, se isso é mal, se a gente tem alguma contribuição para melhorar aí, né? Ou alguma correção para melhorar. Se uma sociedade ela sofre coletivamente os impactos das políticas, né, públicas, vamos ficar especificamente nas políticas da educação, por que não abrir a discussão de forma mais profunda com todos os envolvidos, ou seja, com toda a sociedade? Por que não? Então, o centro da discussão foi esse. Professor, não concordo com esse negócio de fechar a escola. Perfeito, você não precisa concordar. Né? Existem métodos e métodos de se fazerem, uns melhores, outros piores, de acordo com as suas concepções individuais. Né? Mas muito a gente tem a ganhar quando essas decisões são pensadas do ponto de vista plural. É só a gente lembrar, tem uma definição do Aristóteles que é muito boa. O Aristóteles diz que ele prefere a democracia, por quê? Porque na democracia as virtudes dos bons anulam os defeitos dos maus. E os conhecimentos, eles se complementam. Então, se eu tenho um conhecimento melhor em sociologia e você tem um conhecimento melhor, sei lá, em economia, por que não a gente não trocar figurinha para melhorar a proposta, né? Partindo do princípio que a gente quer melhorar. Se eu estou pensando aqui uma política pública, poxa, eu vou fazer aqui uma ponte, vou fazer não sei o quê, mas se eu não chamar o pessoal da biologia para me ajudar a pensar os impactos ambientais, não é? Se eu quiser realmente fazer uma obra, e se eu quiser fazer uma obra, sabe, com o mínimo de impacto, né, que não seja uma coisa ruim, eu vou ter que ouvir pessoas. Fazer política é ouvir pessoas, né? E de repente eu posso pensar, talvez fazer a ponte aí não seja a melhor ideia, ou então eu vou ter que fazer usando tal e qual material, vou ter que não sei o quê. E tudo isso visando sempre a construção de coisas melhores para a nossa sociedade. Então, essas discussões são importantes. E os jovens precisam ser expostos a essa discussão
para que eles cheguem à conclusão, essa é a proposta principal do capítulo, é o seguinte, para que eles cheguem à conclusão óbvia de que eles também são personagens ativos na construção de uma sociedade. Então não dá para dizer que, não, o jovem só começa a dar palpite depois de 18, só dá palpite quando tira título de eleitor, quando se forma e assim por diante. E a gente bem sabe que não é assim, ou não deveria ser assim. Então, pessoal, o protagonismo político, ele só nasce de um movimento ativo, né? Ou seja, do ir buscar, do ter espaço para socializar, para discutir opiniões iguais ou contraditórias. Isso é o importante da chamada socialização dos mais jovens, tá bom? E aí surge as questões que a gente começa a ver, principalmente quando a gente olha o papel do jovem na política, né? Ora, não li nenhum estudo específico sobre as camadas mais jovens, né, e a sua participação na Revolução Francesa, né, no movimento operário, né, europeu, mas certamente tinham os mais jovens, né? A gente já começa a ver uma certa presença da juventude, e a juventude está falando do jovem, do adolescente, do jovem adulto, nos movimentos, por exemplo, da Primavera dos Povos, lá no século XIX, a gente vê alguma participação, né? Mas não é uma participação eminentemente juvenil, né? Jovem, e não é para pensar problemáticas típicas dos jovens, né? Então, o jovem está nesse movimento, mas ele está inserido dentro de um contexto maior, de uma mudança mais ampla para a sociedade. Não é uma mudança para uma situação específica que toca os mais jovens, tá bom? Então, a gente vê que esse mais jovem, ele começa a entrar como protagonista só na segunda metade, do século XX, que a gente começa a ver movimentos juvenis ou de pessoas mais jovens. E aí, mais jovem, a gente está falando aquela galera aí na casa da adolescência, até os seus 25 anos, aí, mais ou menos, movimento que pega o movimento juvenil, estudantil, né? Mas aqui de ensino médio, mas ensino superior também, de faculdade. Então, mais ou menos aquela galera de até os 25 anos. Então, a gente vê que essa participação, ela começa a surgir no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? A gente estudou bastante antes que, até para a nossa sociedade começar a enxergar o que a gente hoje chama de juventude, até a nossa sociedade começar a aceitar que existe um período específico da vida humana entre o ser criança e o ser adulto, né, plenamente adulto, entre aspas, existe ali uma faixa, né, ainda não muito bem definida, mas existe uma faixa ali que é diferente. Porque o jovem, a gente, por obviedade, ele biologicamente já não é mais uma criança, mas tampouco ele é um adulto. Né? Hoje a gente vê assim, pesquisas neurológicas dizendo que a parte do cérebro responsável por tomadas de decisões e de medição das consequências dos mais jovens se forma ali mais ou menos pelos seus 21 anos, tá bom? Não sei até onde essa pesquisa é muito profunda, né? Eu já li, não sou neurocientista, mas a gente já começa a ver gente defendendo o seguinte, não, a adolescência vai ali mais ou menos até os 25 anos, né? Aí você pensa, caramba, até os 25, mas na época do meu pai, 18 anos, o povo já caía matando. Será que na época do meu pai estava mais certa ou mais errada? Não interessa nesse momento. O que interessa é que a gente socialmente reconhece que há uma realidade que toca aos jovens e que não necessariamente toca aos mais velhos. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê essas questões educacionais, talvez elas sejam as que mais chamam a atenção. Essa é uma problemática que afeta os jovens.
Então, mudou o ensino médio. Eu, por acaso, sou professor, então isso vai afetar a minha vida enquanto adulto. Mas para quem não é professor, é irrelevante. Eu sou taxista. Mudou o ensino médio. Ok. A faculdade de Direito agora vai ser 4 anos, não vai ser mais 5. Não muda nada a vida do cara. Então, reparem, são problemas que não tocam a ele enquanto indivíduo. Né? Você pode até falar, pô, professor, mas o ensino médio, sei lá, não é tão bom, não vai ficar bom para a sociedade. São outras discussões que incluem ou deveriam incluir os mais jovens. Porque é a esse mais jovem que eu vou submeter à nova organização educacional do Brasil. E como é que surge essa questão do posicionamento do mais jovem? Como eu tinha dito, pessoal, principalmente a partir da segunda metade do século XX, tá bom? A gente vai ver que uma corrente filosófica, principalmente o existencialismo, né? Acho que talvez o existencialismo tenha sido a corrente que mais influenciou essa juventude, ou as questões da juventude, que foi o seguinte: o existencialismo, ele é uma corrente filosófica, né, com as suas características, talvez vocês já tenham visto, né? Que a gente vê lá Simone de Beauvoir, mas vê o Jean-Paul Sartre, o Albert Camus, mas tem outros representantes também, como Heidegger, como a Hannah Arendt. Esses são filósofos, o que eles têm em comum, apesar das suas grandes diferenças? É que eles começam a usar a filosofia para pensar o viver do cotidiano. Ou seja, quais são os critérios que no cotidiano nós, seres humanos, utilizamos para poder viver, não é? Porque é muito fácil você falar desse sistema de ideia platônica. Show! E quando você tem que pensar, pô, mas qual decisão que eu tomo? Estudo mais um ano, fico desempregado, ou começo a trabalhar agora e de repente eu vou ter que adiar a minha promoção no trabalho, mas e agora? Poxa, eu tenho filho, isso quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de estudar porque eu tenho que ficar... Reparem que são decisões importantes e que são decisões que exigem ética. Isso mesmo, ética. Eu, enquanto indivíduo, eu tenho que pensar em outros indivíduos, também em mim, em outros, para agir. Porque se eu, com 2 filhos, decido, não, agora eu vou largar o meu trabalho porque eu sempre quis ser pintor, eu vou começar a estudar pintura e vamos ver se eu consigo ganhar dinheiro como pintor. Mas isso vai impactar pessoas para além de mim, não é? Minha renda familiar, os meus filhos, pô, será que essa loucura de querer ser pintor, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas será que eu largar tudo da noite para o dia é responsabilidade? É um ato responsável, um ato ético? Será que quando eu, professor, decido não me inteirar dos problemas dos professores e não agir para melhorar coletivamente as nossas condições de trabalho, será que eu não estou sendo antiético? E se eu, jovem, vendo todos os problemas que acometem a juventude, se eu ficar calado, será que eu não estou contribuindo? Então, reparem, todas essas perguntas são perguntas de fundo ético, mas que cabem perfeitamente dentro da corrente existencialista do pensamento. Então, quando esses jovens, e aí principalmente os universitários, que aí esses foram os que tiveram contato, né, inicialmente. E aí, França, Estados Unidos estão na frente, tá bom? A gente vê que essa galera, os mais jovens que vão acessando o ensino superior, eles vão começando a ter contato com ideias que até então eles não tinham, né? Seja por conta da criação, da limitação dentro da própria casa, né? Nem todo mundo tem pai filósofo. E esses sujeitos começam a ter contato com ideias que até então eles não tinham. E isso faz com que eles comecem, obviamente, a pensar na sua própria condição. Tá bom? Esses caras começam a pensar a sua própria condição no mundo, né? Que é o cerne do pensamento existencialista, é o ser no mundo. Caramba, quem eu sou, qual é o meu papel, o que eu posso fazer para melhorar esse troço?
Então a gente vê que quando essas perguntas são feitas, esses mesmos jovens vão começar a perceber o seguinte: olha, as respostas para os problemas que afetam a juventude não são necessariamente os mesmos que afetam os homens, né, os adultos. O problema do ensino, ele não afeta necessariamente os adultos, porque eles já passaram por esse processo. Podem voltar, mas em geral já passaram por esse processo. Eles já estão em outro momento, vivendo outros problemas, né? Então, quanto exemplo, para um homem e uma mulher adulto, né, já com a sua família constituída, o desemprego, a violência, a falta de oportunidade para ascender socialmente são problemas muito maiores, pelo menos nesse momento, do que a reforma do ensino médio. Para ele, nesse exato momento, é irrelevante. Ele talvez até tenha um filho, mas as preocupações dele são outras. Isso quer dizer que ele deva se eximir se ele for pai? O ideal é que não, né? O ideal é que os pais dos jovens que estejam no ensino médio se interem para poder saber, poxa, o que isso vai melhorar? Será que vai prejudicar? Vai melhorar? Vão melhorar? O ideal, a gente sempre sabe que o ideal não é o real, mas o ideal é que eles se façam isso. Caso não façam, os jovens tomam a frente e fazem por si. Então a gente vai ver que a década de 60 ela é uma década muito importante, por quê? O movimento contra a cultura, ele é um movimento essencialmente jovem, não é? E esse movimento contra a cultura é contra que cultura? Contra essa cultura que esses jovens consideravam autoritárias. Essas culturas que cerceavam as suas liberdades individuais dentro das suas concepções. São todos os jovens, professor? Não são todos. Né? Mas há um espírito da época que atravessa boa parte desses sujeitos, que passam a pôr questões relacionadas à sua própria liberdade. E veja bem, a resposta a essas questões beneficiou eles e a outros que não se perguntaram o que inicialmente até se contrapuseram a isso. Quando a mulher jovem, na década de 60, diz: eu quero ter controle sobre o meu corpo e quero ter liberdade sexual para escolher os meus parceiros e sem precisar ficar sendo taxada como promíscua pelo fato de ter tido mais de um parceiro ao longo da vida, esse tipo de posicionamento, hoje, ele é razoavelmente, eu disse razoavelmente, aceito. Então, assim, ninguém vai dizer, pô, fulana casou aos 25, mas antes desse marido ela teve, sei lá, 6 namorados, 5 namorados. Só a pessoa sendo um pouco mais, não é nem mais conservadora, reacionária, ela não vai pensar que essa menina é promíscua, né? Ela não vai. Se hoje a gente pode pensar que é aceitável que os pais de vocês empreendam um maior sacrifício pelos próximos 5, 6 anos, porque vocês, de repente, têm a ambição de fazer uma faculdade e a gente sabe que é complicado e tudo mais, né? E, de repente, vocês não vão trabalhar, vão querer, se possível, só estudar, é aceitável para muitos dos seus pais o sacrifício dos próximos anos. Porque dentro da cabeça deles, eles podem pensar, pô, a gente vai apertar um pouco, mas, sabe, vou estar garantindo uma formação boa para o meu filho, para de repente ele ter uma profissão legal. Então ele aceita isso. E não é porque ele aceita porque ele é forçado, ele aceita porque ele vê algum tipo de benefício, enquanto o pai ao pensar assim, né? E mesmo por exemplo das mulheres, né? Por que eu dei o exemplo das mulheres? Porque as mulheres sofriam mais com esse problema. Os homens não. Nossa, fulano casou aos 25 anos, antes disso teve 37 namoradas. Nossa, cara, ok. Não é à toa que esse movimento da contracultura denuncia muito o quê? O machismo das relações sociais. Ah, tá, o malandro pode namorar 37 meninas, eu não posso namorar 37 meninas. Porque ele é bom e eu não sou boa. Então, repare, esses jovens começaram a pensar nas suas próprias condições. Sabe, um julgamento, eu não quero ser julgada
pela quantidade de parceiros que eu tive ao longo da minha vida, né? Não importa que se eu sou uma pessoa boa ou não. A fulana não casou, por quê? Porque ela não quis casar. Não há nada de errado com mulheres ou homens que não casam. A fulano não quer ter filhos, também não tem nada de errado com pessoas que não querem ter filhos. Então reparem com essas pequenas coisas que hoje a gente aceita com um pouco mais de facilidade, pode parecer esquisito, mas há 30, 40, 50, 60 anos atrás não era. Não é? Vamos dar um exemplo do Brasil? O Jânio Quadros, né, em 61, né, aquele ano hipertumultuado. Uma das poucas coisas que ele fez enquanto governante foi proibir as mulheres de usarem biquínis na praia. O Brasil pegando fogo, quero lá saber se a mulher está usando biquíni na praia. Reparem o quão é hoje, para a gente, quando olha, irrelevante esse tipo de pesquisa, esse tipo de perspectiva. Um presidente da República, com tanta coisa para fazer, o Brasil explodir naquela época, o cara está se preocupando se as mulheres vão à praia de biquíni. Irrelevante. Mas isso é fruto do quê? De uma mentalidade que para a época estava em voga, mas os mais jovens já pensavam que isso era uma forma atrasada de se pensar. Então a gente vê um movimento jovem da contracultura, né, se rebelando contra padrões culturais que eles consideravam atrasados, né, opressores, enfim, colocavam de forma negativa. E isso, com o tempo, vai ganhando espaço, vai se tornando pauta de discussão e vai sendo naturalizado. Ok? O mesmo, não é à toa que é nessa mesma década de 60, né, virada para 70, que o movimento gay, né, me perdoe o trocadilho, sai do armário. E por quê? Pelo mesmo motivo. Caramba, é meu corpo, por que eu não posso usar da forma que eu acho adequada? Eu não estou roubando, não estou matando. Por que eu não posso expressar a minha sexualidade de uma forma não tradicional? Por que eu não posso né, me relacionar com homens e outras mulheres não podem se relacionar com outras mulheres? Por que isso, em alguns países, até hoje, é considerado crime? Mas se eu sou uma pessoa adulta, plena das minhas faculdades mentais, por que eu não posso fazer isso? Ah, porque está escrito em algum livro religioso. Eu não estou nem aí, eu não ligo para isso. Né? Não estou fazendo mal para ninguém. E o que eu tiver para resolver, porque Deus resolve com Deus. Então, repare, comportamentos... Ah, mas professor, hoje a homossexualidade ainda é um tabu no Brasil, é complicado, não sei o quê. É verdade. Mas bem menos do que era há 50, 60 anos atrás. Então, hoje, eu acho, como professor, como eu fui estudante, como professor, eu acho que a geração de vocês aceita isso com um pouco mais de facilidade do que a minha geração. E isso, no meu entendimento, é algo positivo. Essa discussão permeou. Vejam bem, não é para você. Mas é um professor, eu não sou homossexual, eu continuo sendo heterossexual. Beleza. Mas você já desenvolveu a capacidade de pensar que o teu colega que está aí do lado, ou a sua colega, que talvez seja, eles são pessoas legais e você vai continuar sendo amigo deles independentemente de qualquer coisa. Então, isso hoje acontece com mais facilidade. É 100% aceito, professor? Não, está longe de 100%. Mas me parece, comparando a minha época e a época de vocês, que hoje é algo mais aceito. Então, tudo isso vem de movimentos juvenis que pensam a questão do mais jovem, tá bom?